Olá pessoal, vou contar por aqui uma experiência que eu tive, uma das, né? E eu acho muito interessante. Creio que nem vai caber aqui num vídeo só, talvez eu tenha que fazer o número 2, mas eu vou começar. Olha, eu não estava passando muito bem aquele dia e além de não estar passando bem, eu estava muito revoltada com muita coisa dando errado na minha vida, a luta muito grande. E então sabe, eu já deitei chorando, orando a Deus, mas o tempo passou, eu não vi se eu dormi, se eu não dormi, eu não sei se foi sonho, não sei o que foi, mas eu vou contar. Bom, foi um tempo muito difícil e, sabe, a revolta era muito grande, eu questionava a Deus, né? Chorava por tantas dificuldades, reclamava e falava com Deus mesmo que ele era um grande puxa-saco. Eu não entendi o motivo de ele ter distribuído as coisas assim, né, de forma injusta, que eu achava injusta. Eu não entendia por que tem pessoas que são muito ricas, outras são muito pobres, umas vivem tranquilamente, outras passam muitas provas, humilhações, e outras não são ricas, não são pobres, mas têm uma vida sossegada, alguém, né, responsável por tudo e elas mais tranquilas. Então, uns sortudos, outros sem sorte, uns feios, outros bonitos, né? Então, eu ficava assim, sabe, fazendo essas comparações e questionando a Deus. Bom, daí eu já me deparei com duas pessoas me levando para sentar numa cadeira no salão, numa cadeira. E a cadeira estava em frente à parede branca e grande. E ali eu comecei a ver aquelas imagens tipo ultrassom. Eu entrei neste quarto, né? Então, assim, fiquei sem entender aquilo que passava na parede. Sentei nessa cadeira, então, fiquei olhando ali aquele movimento dos desenhos ali, dos rabiscos, como se fosse em forma ultrassom. Aí, de repente, já mudou na tela que eu vi um jovem que deitou e dormiu. Depois a tela ficou muito escura. A tela ficou bem escura. E quando eu pensei que eu não ia ver mais nada, eu assisti do escuro, eu vi que do escuro saiu uma claridade que vinha de dentro de um túnel. E eu vi no telão a chegada de uma criança, um bebê recém-nascido, saindo daquele túnel. Era um bebê muito familiar. Estava nua, escorregadia, pegava nela, escorregava, fraca, tão fraca que mal conseguia chorar. Aí um senhor e duas senhoras estavam ali vestidos de branco. Quando uma delas, colocou o bebê nos braços de uma mulher. E a mulher tinha o rosto da minha mãe. Eu vi ali que o bebê chorou triste, porque eu sabia também que a mãe estava triste. Mas eu sentia que como se fosse aquele bebê seria eu, porque eu sentia o que o bebê estava sentindo. E olhava para o rosto da minha mãe. Então eu sentia um pouco de revolta, de tristeza e de alívio. Estava com fome, mas não conseguia alimentar, só queria chorar, chorar. Eu sentia que a minha mãe me amava e eu a amava também, mas eu não entendia aquela mistura de sentimentos.
De vez em quando, a imagem do telão embaraçava, fugia do ar e juntava formando o filme novamente. Eu me vi em todas as fases da minha vida e em todas elas eu chorava, sofria. Eu via minha mãe tremendo, deitada, com dores e, sabe, e eu triste, só vinha o pensamento morte na minha cabeça. Então, em todas as fases eu tinha aquele medo de morrer, de que meu povo morresse. E chorava e rezava, sofria muito. Não entendia por que aquilo de morte ficava me afligindo tanto. Passava na tela os ambientes em que eu nasci, que estava crescendo, a casa, a família, a cidade, tudo. Mas tudo não como agora, mas como antigamente. Eu tinha momentos que a tela se misturava e eu via meu pai com uma enorme barba, andando na beira do rio, a esmo, pensando, triste, abatido, sofrendo. Via minha mãe deitada e sofrendo. Eu chorava e sofria também. Essas imagens, elas era como se estivesse na minha mente, mas passando no telão. Havia ali crianças demais e faltava alguma coisa, estava faltando alguma coisa, estava faltando alguém. O ambiente era de medo, tristeza, e eu queria deitar, mas minha cama não estava lá. Parecia que não me queriam mais ali naquele lugar. E eu vi quando levaram o colchão que eu dormia, o colchão da minha cama, e, sabe, me levaram para outro lugar. Eu me via sentada no chão, frio, e depois fui para a igreja e tudo embaralhou de novo, sabe? A imagem embaralhou toda de novo. Quando volta a imagem, que vai se juntando ali do telão, eu fui acordada por meu pai me dando de comer um pedaço de bacalhau, muito gostoso, e eu voltei a dormir. Ele era um homem muito bom e minha mãe também, mas havia algo que eu sentia uma revolta, principalmente quando eu estava olhando para minha mãe. Eu sabia que ela me amava e que eu também a amava. Isso era uma coisa à parte, não é o que mais era importante. Mas o que eu sentia era a parte. Eu não sofria muito, eu sentia muito dó dela, mas não entendia nada. Passava o filme, fugia do ar, voltava uma nova fase na imagem. Eu sentia medo, nervoso de areia, até chorava, não conseguia pegar nem pisar. No filme eu estava brincando com a minha irmã e escutava a gritaria da minha mãe. Acorde, gente, tá morrendo, tá morrendo. E eu, com o coração disparado, chorava sem saber o que estava acontecendo. Vi quando meu irmão caiu da bicicleta no telão e machucou as costas e eu, já gorda, olhando para ele chorando. Embaralha a tela toda de novo, foge do ar e volta o filme e eu ali, inerte, parada, sentada na cadeira na frente do telão, refletido na parede da varanda. Os rabiscos se juntavam e voltavam às imagens, as reações das pessoas, o choro das pessoas, gritos de criança, e lá vou eu para a escola. Nesse momento da escola, a professora disse para a turma: desenhe 2 gatinhos. Eu desenhei os 2 gatinhos, colori um por inteiro e o outro pela metade. E a professora, andando de um lado a outro, dos alunos, parou perto da minha carteira e falou: uai, como é que você sabia que eu ia pedir para colorir um inteiro e o outro a metade? Eu falei: não, eu não sabia. Eu simplesmente quis fazer assim. Bom, então, eu assistindo coisas assim simples e interessantes, eu não sabia. E aquilo que estava passando, tudo me era familiar, tudo eu sentia. Volta a minha mãe chorando e dizendo:
Eu ia bater nela porque ela estava brigando, ela correu e bateu com a cabeça no vaso de planta. Ela vai morrer. E essa palavra, essa palavra morrer vivia sempre ali, direto na minha cabeça, e eu ouvia. Eu fui embora dessa cidade para a cidade grande e vi quando minha mãe escreveu uma carta e foi colocar no correio, eu chorando, sofrendo e de coração partido. O que eu vou fazer agora? Que raiva dessa mulher da cidade grande que vai levar minha mãe embora, e mostrava aquela aversão por aquela mulher, porque ela ia receber minha mãe lá, ia levar minha mãe embora. Então, chovia fino lá fora e fazia muito frio, mas eu fui me arrastando como se fosse rolando no chão e fui lá para a grama. É tudo que passava na tela. E eu, sabendo que era verdadeiro, que foi aquilo que aconteceu na minha vida. Aí vi aquelas pessoas ali, vários homens de ternos, pessoas chegando, uma cerimônia. Aí um falou assim, eu sei que ela vai ser salva porque está garoando na hora do enterro. E aí depois veio o luto. As roupas pretas, ninguém poderia cantar nem sorrir. Escuto os gritos da minha mãe e eu choro. De repente a porta do quarto se abre, levo uma bacia com água, coloco do lado de fora do quarto, pego um bebê sujo de gorduras, branca, e o bebê também chora. Sai uma pessoa, entra outra, sempre olhando lavarem aquele bebê, e eu ali parada, bem perto da bacia, acompanhando. Logo muda no telão, é noite. Eu não estava com ela, triste porque estava em outra casa onde era escura e das gretas da janela saíam luzes e monstros. Me vi aflita, com sono, querendo dormir também, mas estava no banco da igreja enquanto duas senhoras conversavam. Mas no momento, era um momento assim muito de ansiedade, medo e sono, porque eu tinha medo de ao menos cochilar ali e trancarem aquela imensa igreja comigo lá dentro, porque eu morria de medo da imagem de Nosso Senhor dos Passos, aquele vestido todo de roxo, com o joelho no chão, outro, e segurando a cruz. Nossa, ele vestiu uma roupa roxa que parecia que era a mesma cor do caixão onde enterrou aquela velha senhora. Naquele mesmo casarão onde eu via monstros. A mesma velha que vinha toda noite, passava sem abrir a porta e atravessava e sentava na cama. E eu, com muito medo dela, ficava olhando, pasma, ela arrastando as alpargatas de pano azul com o fundo de corda, tipo sisal, e pisava ali no calcanhar da alpargata como se fizesse dele chinelo. Ela tinha cabelos brancos, a saia bem comprida, pregueada, e a blusa preta de bolinhas miudinhas brancas. Eu tento correr, mas atravessa na minha frente a mulher baixinha de sempre, com um lado do rosto queimado. Ela esconde no muro de pedras feito pelos escravos. Ela não me deixava seguir em frente, feia, ruim, e não me deixava fazer nada, cercava sempre os meus caminhos. Dali eu, vendo tudo o que tentei fazer, com bom coração, e tudo dava errado. Às vezes até palavras que eu falava era recebida com sentido diferente ou acrescentado de outra forma. Aí vinha a tristeza. Para tudo eu vejo, para tudo na tela e volta
e eu vejo um escravo cavando um buraco fundo no quintal da minha casa. E ele colocava o balde na corda, descia, outro homem enchia de terra, puxava o balde por uma corda. Aí ele disse, senta aí no balde, um balde de alumínio com fundo de madeira, e que eu vou levar você lá embaixo para você ver a fundura. Eu entro no balde, sento lá dentro do balde com as duas perninhas juntas, seguro na beirada do balde, e ele me leva lá embaixo, vejo o escuro, fico com medo e ele puxa de volta. Vamos fazer aqui uma casinha no fundo do quintal para fazer as necessidades fisiológicas. A outra fossa já está desabando por causa de tanta chuva, está desbarrancando. A casinha vai ser nova. Passei em volta dos canteiros, vi todas as plantas, os lindos tomates grandes. Eu vi havia a chave com uma fita, amarrado com uma fita roxa nela, e eu dizia que era do baú, mas sabe, roxa igual a cor dos caixões de antigamente, e roxa igual a roupa de Nosso Senhor dos Passos. Cheio, mas tudo isso me dava medo, dava curiosidade também. Passeio ali entre a casa, as coisas como antes era, e a tela mudava. Assistindo mais, voltava a tela e via os acertos, as consequências dos erros, a explicação por tudo que eu queria saber. E me convenceu de que chegamos aqui predestinados a cumprir o que foi determinado na eternidade. E vou seguir contando para vocês muito mais acontecimentos, senão o vídeo fica muito longo. Aguarde o número 2, continuação desse vídeo. Abraço.